e acabamos tendo essa feliz adesão aí de 2 turmas do serviço social, que acredito que vai contribuir muito com o nosso trabalho. Esse trabalho ele tem como objetivo preparar os alunos do primeiro ciclo de jornalismo para realizar uma vivência com uma comunidade de idosos, uma casa de atenção aos idosos, na verdade 2. Ele faz parte de um projeto que nós chamamos de jornalismo de povos. Esse projeto vem sendo desenvolvido pelo conjunto de professores desde o início do novo currículo, da implantação do novo currículo, e ele se baseia em um jornalismo que procura rasgar um lugar no jornalismo, na literatura jornalística, digamos, para os povos que de alguma forma representam uma centelha que está se apagando ou que está se perdendo para a imprensa tradicional. Então, é um projeto que se volta para ouvir a voz das comunidades, dos coletivos que vivem em situação de tensão, de abandono, de luta desigual, né? Povos que vivem em luta por seus direitos, povos que representam experiências as quais nós estamos perdendo, né? Povos que estão morrendo não para si mesmos, mas que estão morrendo para nós, jornalistas. Nós fizemos já uma série de vivências dentro desse projeto, com os povos do mar, com os nossos pescadores da Palhoça, aqui do entorno da nossa comunidade de Palhoça. Nós fizemos vivência com moradores de rua, nós fizemos vivências com os indígenas, com os nossos irmãos da aldeia em Biá-Guarani, né, com o apoio do projeto Mundo Diversidade, está hoje aqui representado pelo professor Jaci Rocha. E nós vimos há 16 anos, né, como professores aqui do curso, trabalhando no sentido da vivência, o que a gente chama, o nome que a gente dá para a reportagem jornalística, que está baseada num encontro pessoal com as diferenças, no sentido de que o jornalismo que não faz a derrubada dos muros e vai ao encontro corporal, né, físico do outro, está fadado a ser um espelho de si próprio, né, a reproduzir as narrativas da sua própria classe, construir um jornalismo elitista e se privar da grande riqueza, do grande desafio que é estar com esses povos, né? Então, essa turma do primeiro ciclo, ela, desde o início das aulas, pesquisou várias possibilidades de vivência, várias possibilidades de temática, arte na rua, usuários de droga, né, as comunidades terapêuticas dos adictos, manicômios judiciários, enfim, vários públicos, e eles decidiram por esse tema maravilhoso que vai nos levar ao encontro com os povos idosos, com comunidades de idosos. Então, para não me estender, né, eu já disse rapidamente qual é o nosso trabalho, né, vocês todos aqui estão aqui para ajudar esses jovens a se preparar para esse trabalho de encontrar o outro. Para não me estender, eu gostaria de lembrar que Walter Benjamin disse em seu maravilhoso texto, Experiência da História, que a experiência está morrendo, né? Nós estamos perdendo a experiência. Por quê? Porque o velho, o idoso, está perdendo o seu status, a sua autoridade de sabedoria, que é o que sustentou, estruturou as sociedades ao longo dos tempos e continua estruturando e sustentando sociedades que representam para nós uma experiência de vida, como as sociedades indígenas, as sociedades tibetanas, os quilombolas, enfim. Então, lembrando, né, essa frase, essa preocupação do Benjamin, de que a narrativa está morrendo porque nós estamos morrendo para a experiência do idoso,
a turma tem pensado no sentido de fazer a narrativa desse público, sejam bem-vindos, baseados numa ideia, né, que está sendo amadurecida, a gente está ainda em fase de pesquisa, por isso esse debate, de que o idoso é uma idade que, digamos, congrega, que é tributária de todas as idades do ser, né, que é uma ideia poética de Shakespeare. Então, provisoriamente, nós demos esse título à mesa de hoje, Vozes do Entardecer, mas, né, trazendo essa ideia do pôr do sol, mas também temos outras ideias que seriam as narrativas, as velhas histórias, né, e a terceira idade como a flor da vida. Depois os próprios alunos podem explorar um pouco sobre como isso está sendo desenvolvido. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos e chamar, então, para compor aqui com a gente essa mesa de debates, né, que tem um objetivo de diálogo, que vocês se sintam muito à vontade para perguntar. E chamar, então, a professora Darlene de Moraes, né, que é coordenadora do curso de pós-graduação em Políticas Sociais e Demandas Familiares da Unisul, que prontamente aceitou o nosso convite, já é nossa parceira. No semestre passado nós estivemos no Presídio Feminino também, fazendo esse trabalho de jornalismo de povos, e ela já nos acompanhou, já nos orientou. Queria chamar também o nosso querido professor Jaci Rocha, que eu costumo dizer que é o xamã da universidade, que é antropólogo, que é um comunicólogo, um teólogo, e é mais que isso, é a alma da nossa universidade, uma pessoa que está sempre nos acompanhando, nos protegendo, nos orientando nesses trabalhos para que a gente faça uma aproximação muito afetiva com esses públicos, que são tão violentados simbolicamente, né, muitas vezes pela mídia tradicional. Queria chamar também a estudante de naturologia da Unisul, né, a nossa querida Bernadette Nóbrega, que foi convidada pelos alunos, vem aqui falar do ponto de vista da sua experiência, também participa do Conselho do Idoso, né, pelo que me consta. Não sei se eu participo, acho que não participo não, ela me entrevistou. Ela te entrevistou no Conselho. No seminário. Sim. E por último, então, o senhor Ademar Pereira, que é um empresário, que é um economista e é pai da nossa aluna Natália, que seja muito bem-vindo entre nós. Já disseram que é um pai muito moderno, muito high-tech. Ele vai falar desse ponto de vista, então. Acabou não saindo o nome no cartaz porque acho que foi enviada a arte errada para a gráfica. E faltou, né? Está todo mundo aqui, então, de braços dados, vamos começar. Você começa? Como é que é? De lá para cá. Isso. A professora Darlene está propondo que a gente comece com a voz da experiência. Eu acho muito justo, né? Então, cada um pode ficar à vontade. Desculpem, faltou uma coisa. Por favor, um representante dos alunos aqui, dois, pode ser um menino, uma menina. Bem, Vitor, um jovem e um idoso. Não, todos são jovens. Então, aqui. Tem que trazer uma cadeirinha. É uma alegria ver essa universidade colorida, né? Vocês não sabem o que é trabalhar 16 anos numa universidade num regime de palidez total. Então, vamos festejar esse encontro. Queridas, sejam bem-vindas. Estamos começando agora. Quem quiser, se alguém mais. Obrigada. Posso deixar aqui? Não tem problema. Deu tudo certo. Assim, só pediria bastante silêncio, porque como a gente não providenciou o microfone, né? Qualquer coisa a gente faz como secundaristas e reproduz com
lá na Bernadette. Pode proteger. Mas deixa eu ficar do lado dela. Eu sou Bernadette Nobre, eu sou... Se as crianças aguentam, né? Eu sou da quinta fase de nefrologia, né? E então eu aqui represento o idoso, não velho, o idoso. Então eu encontrei a Gabriela no corredor e ela me fez umas perguntas a respeito. Eu estava caminhada. Aí eu respondi aquilo que eu sentia, né, na minha vivência. E aí o que eu penso sobre atualmente o idoso? E a pergunta dela é o que eu achava. Eu me revoltei um dia desse assistindo uma entrevista nos canais aí alternativos. E o repórter disse assim, o idoso abandonado. E eu me revoltei porque a senhora tinha 71 anos, eu tenho 70, né? Então eu não me sinto uma idosa abandonada. Acontece que o idoso atualmente está mais inativo, não abandonado. Porque os jovens saem para a rua, os meus filhos, por exemplo, saem para trabalhar, para se manter e manter aquele um pouquinho da aposentadoria que o idoso, né, ajuda. Então foi isso que eu comentei com ela. Ela veio perguntar para mim, mas e o que você tinha a dizer? Eu digo, eu acho que nós estamos esquecendo desse, que o Brasil está envelhecendo muito. E os anos passaram e a gente está buscando outras coisas. O que falta no idoso é um pouco de incentivo, eu penso. Porque a palavra aposentado traz uma conotação de acabou, não tem mais nada para fazer. Já deu o que a sociedade queria e agora fica de canto. Alguns ainda ajudam, né, na casa, com os netos. Eu, como minha neta mais velha tem 26 anos, então nem isso eu posso ajudar. E o que eu fiz? Investi na faculdade. E eu penso que está faltando é isso, um pouco de incentivo para o idoso voltar a estudar, voltar a participar, fazer um curso que ele sempre quis fazer, no meu caso eu sempre quis fazer um curso de ajudar nas dores das pessoas. E a nefrologia caiu bem. Ela vem trazer exatamente isso. Não é uma alternativa, é um complemento. Nós, nefrólogos, vamos fazer isso. E como o indivíduo está ficando mais velho, precisa de mais atenção. Porque nós vamos perdendo as faculdades de andar, de se... Porque a alma é jovem, mas o corpo pesa. O tempo ele pesa, e muito. Então a gente quer fazer um monte de coisa, mas o corpo não deixa. A gente quer subir uma escada para tocar uma lâmpada, a gente quer fazer as coisas. Então, eu penso que está faltando um pouco de incentivo para ele trazer a baila, fazer alguma coisa que agora é sem compromisso. Eu estudo sem compromisso. Eu não quero ser nefróloga por profissão, eu estudo porque eu quero estar ativa. E é isso que está faltando. Atividade, mexer com a cabeça. Porque se ele tem saúde, a tendência é ficar inativo, ficar cheio de dores, ficar todo duro, né? Então tem que inventar alguma coisa para o idoso. Então precisa de incentivo, eu penso. Incentivo em uma área. Seja estudar, seja fazer arte, seja dançar, seja passear no museu, não sei. Ou montar uma monitoria para eles trazerem as vivências deles, né?
dedicada com a Gabriela, ela disse, vamos lá. Me fez uma pergunta, eu respondi mais do que ela queria. E eu estou aqui. Então é isso que eu digo, não somos abandonados, somos inativos. E abandono eu acho que é aquele que está vivendo, sei lá, à margem, né? E nós não somos, nós somos independentes. Se eu não estivesse na faculdade, eu estaria em casa, vendo novela, aí vida sedentária, aí fica assistindo novela com aquelas preocupações, né? A gente pensa que era o que é. E é isso que eu acho que eu trouxe para comentar. Né? Essa minha vivência é essa. Eu gosto do que eu faço, procuro ajudar. E no meio da garotada, vocês todos aqui, eu acho que vocês têm que ver o futuro que espera vocês. Alguma coisa que mantenha vocês vivos. E vocês vão envelhecer também, se Deus quiser. Eu espero. Vocês cheguem a mais idade que eu. Há 120 anos, como é a proposta agora, né? 120 anos que vocês vão viver a partir da década de 80 para cá. Então, vamos começar a contar para essa geração idosa. E é só isso. Acho que é a única coisa que eu posso acrescentar. Tá bom? Obrigada. Gera mais coragem. Gera mais coragem. Bom, quem não me já apresentou, meu nome é Ademar, eu sou empresário em São José, umas duas ou três atividades aí. E tenho 66 anos, e eu não estou vendo idoso aqui, não sei onde é que está, mas estou procurando ainda. Até porque eu não me sinto tal. E, como economista, eu sou um pouco chegado a números, ok? E ela falou sobre incentivo, e de fato o que falta é realmente incentivo. Mas eu digo assim, o número de idosos acima de 100 anos no Brasil já passa dos 30 mil. É dados do IBGE, não é um chute. Entre 30 e 40 mil pessoas têm acima de 100 anos. Dá para imaginar o que o governo trata como oficialmente idoso, que acho que é 60? É 60, né? Eu ia falar 65, 60. A 100 é uma imensidão de gente. Então, a legislação e os políticos estão tratando de idoso muito precocemente, na minha opinião. A legislação não se atualizou. E isso faz com que haja um baixo incentivo, porque aí a empresa não pode contratar porque ele é idoso. Ter 2 empregos, a legislação cria limitações. Então, o idoso na sociedade brasileira, especialmente na brasileira, ela criou uma série de obstáculos. E que não é um idoso, porque idoso é aquilo que tu acha que é. Mas não o que vai determinar para você ser chamado de idoso é quando você realmente está incapacitado para alguma coisa. Ou para se locomover, ou para fazer algo. Quando é que você poderia ser chamado de idoso? Onde é que é? Qual foi os parâmetros para estabelecer essa história de idoso? É aleatório? Então, eu vejo que essas limitações e a falta de incentivo tem a ver porque a sociedade, tanto empresarial, política, não se atualiza, falta atualização. E ficamos nesse primitivismo, quando nós criamos uma série de leis que não foram atualizadas para estabelecer o que é e o que não é. Quando é que o idoso tem que ser ajudado e quando não deve. E nisso inclui aí as famílias. E as famílias também, o que a gente ouve no dia das mães, no dia dos pais, a quantidade de gente abandonada, porque as famílias não assumem os seus idosos. Mas quando é que esse idoso precisa ser assumido? Então, tudo isso está faltando aí um pouquinho de pensarem sobre o assunto, porque tem a ver com o primitivismo, algumas coisas são primitivas na nossa legislação, na forma de pensamento não evoluiu. E a sociedade tecnológica evoluiu. Nós podemos dar um exemplo aqui dentro da sala, tem um exemplo clássico disso. Temos aqui algo tecnologicamente avançado, mas dentro de uma grade porque roubam.
Caramba, é um primitivismo danado dizer que alguém vem aqui, pega isso e leva embora. Mas, tecnologicamente, estamos lá na frente. Nas universidades, eu tenho um pouco de experiência, porque eu trabalhei um pouco, uns 18 anos como economista, ser empresário, e em empresas sempre de fora. Uma empresa era da Suíça, que é do ramo de relógios, e a outra é americana. E com os americanos eu tenho negócios até hoje. E durante um mês já frequentei uma universidade americana, que a minha especialidade é matemática, e eu pude observar uma coisa curiosa. Nas universidades brasileiras, a maioria, todo mundo é jovem. O sujeito chegou aos 60, 65, estão mandando ele para casa. Mas aquele cara é um poço de conhecimento. Está lá, lotado de informações, e a universidade quer, vamos aposentar esse cara. Nas universidades americanas, é bem ao contrário. As alemãs, todas elas querem esse idoso lá dentro. E os alunos reverenciam esse cara. Porque ele está ali dando aula há 30, 40 anos, e é um sujeito que focado no conhecimento. É o prazer dele dar aula. Então, a nossa sociedade está atrasada, politicamente falando, e não assumiu esse pessoal da terceira idade. Então, nós ficamos falando, vaga para idoso, para estacionar, vaga para idoso, para não sei o quê. Nós criamos uma série de parâmetros que nos levam a um atraso, na verdade. Vaga na universidade pela cor, pelo tamanho e pelo modelo da pessoa. Não, é pela competência em qualquer lugar do mundo. Não tem que ser por cor nem por modelo. E aí nós criamos por idade as limitações também. Não pode isso, pode aquilo. Então, você vai hoje nos bancos e está lá a fila para a senha da terceira idade. Tem mais gente da terceira idade do que na não terceira idade. E demora não. E demora mais, exatamente. Então, falta essa inclusão e falta, os idosos precisam também lutar por isso, e eu acho que nós da sociedade precisamos batalhar por isso. E quando é que você vai determinar? Você vai determinar quando é a hora de parar, você tem que saber, ou é pela saúde, ou é porque estou satisfeito, mas em algum momento cada um tem que ser um pouco. Há as leis determinando, mas você não pode se fixar nas leis. Então, a modernização do todo é que precisaria determinar um pouco melhor isso. Então, não tem um momento, uma idade. Aos 60, então, eu vou para casa, visto o pijama. Não. A pessoa, está aqui um exemplo. Aos 70, está aí fazendo um curso. Então, isso precisa ser mudado. E a universidade, os políticos e a classe empresarial andam cada um por um caminho. Falta uma associação de juntar esses fatores. Quantas vezes eu já quis admitir numa das minhas empresas gente da terceira idade? Não, não pode. Porque isso limita isso, isso limita aquilo. Então, não dá para nós ficarmos numa sociedade que fica fazendo lei de palmadinho ou lei de coisas miúdas. Não, nós temos que pensar em coisas mais graúdas. Então, falta realmente uma luta entre os idosos procurarem seu espaço. E a sociedade precisa evoluir para que absorva isso e não coloque de lado para encher asilo ou encher esse pessoal. Então, a minha opinião falta de todas as partes lutarem para a inclusão melhor do idoso. Ok? Era isso. Uma grande emoção poder estar aqui, ser chamado assim, meio de última hora, porque com um público tão seleto a gente precisa sempre se preparar muito, né? E emocionado depois da Bernadette, nessa ideia de incentivo, o Ademar, a gente tinha trocado umas falinhas, eu também estou com meio a meio, 66 ali, mas eu digo para o pessoal que parece que ainda não nasceu. Estou meio parecido com o Pablo Neruda, o velhinho nosso, poeta latino-americano, que dizia o testamento dele tinha esse título: para nascer, nasci.
E talvez assim das falas que a gente escutou, bateu com o que eu tinha pensado aqui, essa coisa da gente ter uma situação hoje desesperadora do mundo capitalista, especialmente, que é o desperdício dos sábios. Quando ele falava, Ademar, eu fiquei pensando nisso. E recordo, trabalho um pouco com antropologia e tal, que a minha primeira constatação é assinar embaixo isso aí. Há um desperdício de sábios. Nós tivemos a grande fala do último presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele dizia: agora que eu me sinto mais ciente das coisas e da vida, meu país me diz que eu não posso mais trabalhar. Aqui na Unisul a gente tem uma safra de professores que são filhos lá da aposentadoria da Federal. Ela compulsoriamente pega os sábios médicos e os deixa fora da academia, fora do espaço da reflexão e da troca. E nós aqui capitalizamos, na verdade, temos muitos aqui. Outro dia eu tive que brigar com a folhinha que veio para avaliar um médico de 73 anos. E aí ele é o grande doutor, até hoje no Brasil, em dores. Mas como na folhinha pedia que a gente avaliasse o médico para vir para a universidade, pela produção dos últimos 3 anos, ele já deu um banho porque ele usou tecnologia e tudo para explicar. E aí eu fiz umas perguntas para ele, como é que os jovens trabalhavam os conteúdos que ele dava. Ele dizia assim: eles não me deixam seguir o roteiro, porque eles querem que eu fale do que eu vivi. Aí o pessoal deu nota para ele X. Eu falei: eu vou dar nota Y. Não aceito esse tipo de menu. Sou frontalmente, isso é frontalmente anticientífico. Então dei a minha nota e aprovei. E o pessoal disse: não, professor, mas tem que seguir o que está aqui. Vocês podem seguir. Tudo o que eu disse eu gostaria que ficasse registrado. Depois de 10 dias que ele tinha sido reprovado, aí me chamaram para refazer a banca, porque eles tinham se convencido, né, dos argumentos que aquele homem não podia ser desperdiçado. Me recordo de um cidadão lá em Roma, e aí então eu acho que a gente precisa aprender com os velhos nas sabedorias antigas. O fôlego dos povos sempre se refez dos seus sábios. Na hora que você estava falando, eu escrevi isso aqui. Porque eu me lembrei de um cidadão que em Roma era o mais velho professor no jornalismo lá da faculdade urbaniana, onde eu estudei. Aí lá fiz um mestrado e tinha um professor, né, que ele era até da comissão assim, do Vaticano para criar as grandes falas sobre comunicação de massa e tal. Aí ele disse: gostei do teu trabalho, porque eu li o teu trabalho, você misturou português com italiano, mas eu me senti rejuvenescido por você. E gostei que você admitiu que eu passei alguns elementos de importância para você levar para a sua nação, para o seu povo. Eu queria te dizer que eu vou dar uma nota para nós dois, porque nós conseguimos fazer um scambio generazionale. Nós fizemos uma troca de vidas de geração. Os povos, nós estamos aqui com 30, 40 mil para lá dos 100. Os nossos povos, a Raquel lembrou que nós temos um trabalho junto dos Mbiá Guarani. Nós estamos com a safra de velhos indígenas
com mais de 100, tem um aqui que está com 107 anos. E os garotos que estão nascendo mesmo perto das cidades, eles ficam 6 meses com seus velhos dentro da mais fechada mata, para aprender a viver com o mundo ecológico. Os velhos e as crianças são os grandes sábios. Ela é a sábia que ainda não tem a consciência do seu saber. E o velho é aquele que adquire uma espécie de infância, né, de um jeito de ver como quem quer viver sempre. Olho de menino com seus 100 e poucos anos. É o que a gente encontra nesses velhos. Eu tive a graça de poder encontrá-los e desejo que vocês, jornalistas, possam ter a graça de encontrar a infância experiente, como lembrou ainda há pouco a palavra experiência, que está nos olhos, mais do que até nas falas, das pessoas sábias. Nas mãos também. Aí vem todo um museu vivo de sabedoria, pululando de sabedoria. A esse respeito, né, eu me recordo que quando a gente estuda as culturas, a gente observa não só a nossa cultura antiga aqui, mas, por exemplo, lá na Sardenha, o pessoal vive, mas com qualidade. Tem um mundo de pessoas na Sardenha que vive para lá dos 100 anos, a maior safra dele. Os filhos foram para a Europa e tal, mas todo mundo vai lá frequentá-los. E eles vivem em condições dificílimas de conviver com o clima. Nós temos aqui também, eu desejo que vocês que são jovens, possam subir ali o mundo andino. Vai lá em cima ver os velhinhos lá, que estão lá a mais de 4.000 metros de altitude, com seus mais de 100 anos, conscientes, inteiraços. Esse velho aqui do Biguaçu, velhinho, agora estava ensinando os jovens a fazer roça, agora ele está dando remédio para os médicos. O cara tem uns segredos de quem vive aqui há milênios, e que a gente nunca correu atrás desses sábios. Vocês podem fazer diferença no jornalismo, que não fica só espiando o norte, mas que entra no âmago do sul do mundo. Nós temos reservas de sabedoria aqui, que eles sempre desprezaram. Bom, isso aí dá um papo longo, mas esse espaço, então, do velho nas culturas, que muitas delas não se urbanizaram, culturas que mantêm a oralidade. Outro dia eu vi os velhos reunindo os Guarani, que queriam escrever. E aí eles convenceram os velhos a poder escrever o Guarani. Porque eles disseram que para conversar com o não índio precisa escrever. Aí os velhos aceitaram o seguinte acordo: porque Deus mandou vocês contarem as verdades que eles ainda não sabem daqui, e eles só podem entender por escrito, vocês estão autorizados a escrever. Mas voltando para a aldeia, entre nós, não precisa escrever. Porque a escrita, ela corre o risco de perder a alma da palavra. Ela perde também os olhos da palavra. Ela perde o fôlego da palavra, o rosto da palavra, as mãos da palavra. A escrita pode se tornar o ataúde da palavra. Então, entre nós, pode usar as palavras como quiser, mas nenhuma vai substituir a nossa palavra oral, a oralidade. Terminando aqui, então, a minha participação, eu escrevi mais, mas eu vou deixar de falar, porque a doutora que mais sabe de idoso é essa garotinha aqui.
E eu Não a é verdade, conheci, não é verdade. eu a conheci trabalhando com Ele ela me nas, conheceu garotinho. nas comunidades. É verdade. Ela era uma menina assim toda cheia de vício, assistente social saindo da Beijo do tempo eu faço pra academia. gente. E aí, a gente pôde participar com ela e uma série de outras estudiosas, educadoras hoje, de uma coisa que eu carrego assim no nosso país e que eu acho que para o idoso, né, é uma notícia muito importante na nossa história, que é o seguinte: na década de 70 a gente começou a ter os grupos de idosos. Se recuperou uma tradição onde o idoso tinha seu espaço, especialmente a idosa tinha seu espaço na tradição religiosa popular, apostolado da oração e tal. E eu tive a graça, sim, de poder ajudar a animar esses grupos de idosos que nós temos hoje, que nasceram naquela época. E eu tive a graça de escandalizar uma igreja, que era uma arquidiocese lá de Curitiba, quando, trabalhando numa cidadezinha, onde a maioria eram viúvas, porque a maioria dos homens trabalhavam com caminhão, e muitos morriam muito cedo. Eu me obriguei a criar um grupo de idosas, viúvas, um grupo de viúvas. Aí aquele grupo de viúva ficou famoso. Fui descobrindo no meio delas que a maioria eram benzedeiras. E os padres não gostavam muito delas porque elas eram benzedeiras. Competiam com eles, de certa forma. E aí, queridos, aquilo ali virou notícia, levei para a televisão, chamei o jornal, mandava entrevistar as benzedeiras. E isso aí está na década de 70, o Brasil estava reagindo neste momento à ditadura, promovendo grupos sociais que se organizavam, meninos e meninas de rua, os negros, os operários, nascem aí vários partidos políticos, etc. Essa hora, nessa barriga dos anos 70, então nasceu o idoso organizado. O idoso passou ele mesmo a dizer: não quero morrer, quero ser ativo, quero fazer alguma coisa. E eu acho que aí tem uma pauta para a gente contar a história da libertação do idoso brasileiro, que mesmo na cidade, comido pela megalópole, ou pelas grandes cidades, ou mesmo morando nas periferias, este cidadão não quer ficar o velho que fica encostado. A aposentadoria dele não vai ser para ele. E aí tem um grande movimento em vista da aposentadoria. Não para a aposentadoria de quem estava trabalhando na fábrica, que aí tem que receber de uma certa forma, né, o passaporte para inutilidade. Agora eu não sou mais ninguém, seja juiz do Supremo Tribunal Federal, ou seja professor das universidades, ou médico, aí fica na aposentadoria, no time dos desperdiçados. Então eu queria sugerir a vocês, queridos, tão brotos como jornalistas, nesse país que precisa modificar o seu sistema ultrapassado de formação profissional universitária. Bota aquele chapeuzinho na cabeça da pessoa naquele dia da formatura e diz bem assim, umas palavrinhas lá, um ritual vazio. Não consegue dizer: em nome do povo brasileiro e do povo do planeta Terra, eu te autorizo em nome dele. Olha de onde vem a autoridade que nasce do povo. Eu te autorizo a seres profissional do jornalismo, a seres profissional de serviço social. O Brasil te autoriza, o povo, cada olhinho de povo, de milhões, te olha nos olhos e diz: você está autorizado por nós a ser jornalista,
a ser assistente social, a ser juiz. Não é só a Câmara Federal, que só tem gente dos 500 e pouco, só 73 nasceram do voto do povo. Os outros pegaram o voto dos outros. Nós não temos hoje representantes. Nós temos 73 representados. Os outros não são. Então, vocês, queridos, podem fazer essa diferença do jornalista e da assistente social, que vão ver o povo te autorizando. O povo te autorizando. Isso aí que os velhos buscaram o seu espaço. Nós queremos chegar ao estatuto do idoso. Eu me recordo daquela época do Collor ali. Tem uma imagem muito forte aqui dos adolescentes, cara pintada, e os velhos, e tinham os velhos machucados pela polícia. Aquele rosto rodou para o Brasil. Quando a gente troca gerações, um povo pode realmente pensar no seu amanhã. Porque o hoje e o ontem ainda presente estão aí elaborando o daqui a pouco, o dever. Eu disse que eu ia terminar por aqui mesmo, dando uma última dica, né? Queridos, eu tive a graça de também trabalhar construindo a Orionópolis catarinense, que fui o animador desse processo. E quando foi para criar essa obra, nós tivemos aqui um encontro do pessoal do Chile, Uruguai e Brasil. E aí a gente descobriu que o que nós estávamos fazendo aqui, de tentar buscar aqueles que fossem os cidadãos mais excluídos e indefesos, fizemos um grande levantamento em Santa Catarina, e o cidadão mais desqualificado era velho e velho com deficiência. Era o velho com deficiência. E a pessoa com deficiência em estado de abandono. Sobretudo, velho. Então a gente foi buscar esses velhos. Gente, nós tiramos velho do mangue, do centro da cidade, morando dentro de barril, caixa de papelão. Gente que a gente tirou ali da cabeceira da ponte, todo verde, assim, com limo no corpo. Limo, sabe o limo? Fedendo. Nós tiramos gente debaixo de arma, que tinha sido expulso da cadeia, que tinha passado o tempo. Depois, no fim, descobrimos na história dele que ele não devia ter entrado na cadeia. Ele cometeu, esse cidadão ficou 26 anos na cadeia. Ele contava até os dias, os meses e os dias. E era uma pessoa que a gente tirou debaixo do mar. Nós com a comunidade, a gente não fazia nada sozinho. Ele estava debaixo de uma árvore, ali na frente da marinha. Na frente da marinha, ali era o lugar que ele tinha toda a roupa dele grudada na epiderme. A cabeça dele era cheia de cocô de passarinho junto com o cabelo. O cabelo dele foi ficando assim, estendido. Parecia que foi no cabeleireiro, assim, às vezes, aquela coisa bem puxadinha. Tinha de tudo ali, folha, etc. E aí, não quiseram receber o pronto-socorro. Nós levamos 2 horas para limpar esse cidadão. É um dos casos que hoje mora lá na Orionópolis. Esse cara, ele não queria mais morrer. Já estava decidido a morrer. Nesse livrinho aqui, eu escrevo um pouquinho, isso aqui é de 96, e aí eu discuto aqui o que eu tinha aprendido nos livros e na vida. E aí eu trouxe alguns velhos aqui desses, que eram o suprassumo daqueles que estavam resolvidos a abandonar a vida e resolver viver, só por causa de um pouquinho de amor. Tinha até o nome de uma mulher aqui, uma
velha, que a gente pegou lá numa das favelas de Capoeiras. E essa velha, o nome dele era Irene, mas era a mulher mais brava que existia. E o nome Irene vem do grego Eirene, que quer dizer paz. Era a maior violenta. Uma mulher violenta, ela não te dizia bom dia, você dava bom dia para ela. Bom dia, dona Irene. Ô, seu filho da puta, cala a boca, vem me encher o saco. Nós tivemos várias pessoas que eram assim, elas respondiam para a gente na base do palavrão. E foi assim, uma coisa muito legal. Aqui está os 3 anos do reencontro dessas pessoas com a vida, no Jornal do Almoço. O que foi dito lá na avaliação? Né? Como é que essas pessoas que vêm deste mundo de violência máxima, isso aí eu também, eu tive 9 anos numa prisão, num hospício de idosos lá no Paraná. Vivi 9 anos. Era um lugar assim com 384 leitos e 1.200 pessoas que eram jogadas no tempo da ditadura. Só o exército que podia trabalhar lá dentro. Mas nós conseguimos dobrar os milímetros. E aí, o que a gente observa assim nesse mundo é que essa gente que até envelhece muitas vezes com seus 40 anos, você dá um carinho para esse povo. Sabe o que eles fazem quando você entrou? Deus do Pai. Primeira coisa, eles se tornam economistas autorizados a fazer acertos com o divino. Tem um cheque lá para te dar, Deus te paga. E esse Deus te paga saindo daquela realidade, onde só teve o não, e vem um sim Deus, pelo abraço que você deu. Aí nós temos uma reserva de pauta, de humanização, que vem desta universidade, onde eu consigo dar o troco da maldade máxima, com o troco da gratuidade máxima. Eu te abençoo. E aí vocês vão descobrir muita coisa. Tá? Esse aqui fica aqui para o pessoal que quiser, né? Eu não posso reproduzir. Agora ele tem o apelido de Homo sapiens. Depois está explicado aí dentro do livro tudo isso, não vou puxar esse assunto agora. Então, essa vivência com uma pessoa que é resto, a gente também teve. Naquela época que a gente começou a trabalhar aqui na mídia com esse tema, a Darlene estava na governança da arquidiocese, ela era a mulher que mais governava a igreja da região depois do bispo. A Darlene vai falar agora, né? E sabe, gente, a gente tinha uma onda na cidade, que aqui era a Ilha da Magia. E aí nós começamos a buscar esses corpos desfigurados da Ilha da Magia. Começamos a mostrar isso na televisão. Foi um escândalo. Sensacional esse escândalo. Quando eu entrei uma vez no estúdio, com um cidadão com deficiência numa cadeira, porque ele tinha que contar umas histórias, os caras disseram, você está levando esses coitadinhos lá só para aparecer do lado dele. E aí a gente deu troco na televisão. Esse é o cidadão que tem direito a falar. Esse cidadão tem coisas para dizer que nenhum doutor, mais doutor que nós tivermos dentro da cidade, tem para dizer. Porque ele vem com a assinatura da experiência. Experiência vem do grego ex perire ens. O verbo perire quer dizer estando em perigo. O ser que estando em perigo consegue fazer um recuo e avaliar o vivido. Esse é o ser experiente que os antigos pensavam. Ex perire ens, lá do verbo latino. Ens é o ente, perire, estando em perigo, ex
dar um recuo para avaliar e aprender e ir para frente. Esse é o sábio. Então, esta sociedade que a gente vive, ela precisa se deixar governar pelos seus sábios. Os sábios estão em certas salas de aula da vida, e em geral a gente não vai, porque tem que ter um bom nariz, que em geral está fedendo. Tem que ter um ótimo estômago, porque vai enjoar e pode correr o risco de vomitar na hora de fazer o serviço de assistência social nesse lugar, ou na hora de fazer a sua reportagem lá nesse lugar, no antilugar, que em geral hoje jornalista não vai. Jornalista não vai. E que corre o risco também de ir em lugares que arruma alguma doencinha. Bastante borrachudo, né? Escorrega na estrada, pode se machucar, suja a roupa, não dá para ir ficar engomado. Repórter que quer realmente ir aonde está essa sabedoria desperdiçada, que muitas vezes vocês vão lá, sobe lá no morro, vai encontrar aquela velhinha que está lá, ela é uma baita de uma pauta. Uma baita de uma pauta. Ela vai te contar como é que ela faz com a aposentadoria dela para manter uma porção de neto. Porque os pais deles eram traficantes, isso aqui tem um mundo de história para contar em primeira página. Por isso eu concluo agradecendo mais uma vez a Raquel por poder estar aqui e ver que a gente continua fiel no jornalismo de povos, né? E no jornalismo do antilugar, lá no não lugar, lá onde quem mora não é gente, onde quem mora não é gente. E ó, hang loose para vocês, jornalismo e serviço social hang loose. Sabe o que quer dizer isso? Hang loose. A minha prima, ela foi bicampeã mundial de bodyboard, era de Laguna, Soraya Rocha. Ela é casada com o neto do Brizola, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu, uma vez, fiz uma entrevista com ela para o rádio, vindo lá do aeroporto, perguntei, mas o que é hang loose? Falou, hang loose. É mais ou menos isso, olha, é aquele que enfrenta a onda com poucas condições. Aquele que enfrenta tinha um outro negócio que ela dizia, que era um momento difícil da onda, que é tipo um vácuo que tem, que é ali que você mostra que você é bom. Hang loose. Aquele que enfrenta um pouco assim, o mar quando ele está bravo e com pouca condição debaixo do pé. O golpe do mar. Assim, enfrentar o difícil, o quase que impossível, essa coisa aí. E é isso que eu desejo para vocês nesse Surfando no Mar do mundo dos velhos sábios desperdiçados.